noite, que você seja muito bem-vindo, essa é a casa do papai, que você não saia daí, Deus tem uma palavra maravilhosa ao seu coração, daremos continuidade, né, aquilo que temos falado de quinta-feira, que você possa compartilhar esse vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva, isso é muito importante, e dê seu joinha lá para nós, tá? Muito bem, queridos, nós estávamos falando, né, sobre as forças que mudaram o mundo. Semana passada nós falamos sobre o Espírito Santo e eu quero dar fazer essa continuação com vocês. Queridos, nós como cristãos, nós vivemos no sobrenatural. Nós precisamos aprender a viver no sobrenatural. O que é isso? É viver acima do natural. É viver acima da expectativa natural. Eu sei que muitas vezes a gente acha que o que é sobrenatural é quando um milagre acontece, né? Quando você ora e algo acontece imediatamente, quando alguém é curado, né? Quando algo que impacta a gente acredita que aquilo é sobrenatural. E realmente é sobrenatural, claro que é. Mas, assim como uma oração respondida é algo sobrenatural, o aceitar Jesus e o mover do Espírito Santo sobre você também é sobrenatural. Bom, eu pedi para que você anotasse as palavras e que você anotasse os versículos. Hoje, eu não tenho esse hábito, mas hoje nós vamos ler vários versículos. Porque nós como cristãos precisamos entender que quando o Espírito Santo, eu aceito Jesus e o Espírito Santo vem morar em mim, eu vivo uma vida sobrenatural. Por quê? Porque é algo que impacta o natural. Não é natural que o Espírito Santo more em alguém. Ele só vem morar em mim quando eu aceito Jesus como meu Senhor. Semana passada eu expliquei algo e quero repetir que é importante. Jesus, ele veio para nos salvar. Só que Jesus voltou ao Pai. E ele volta, mas ele diz assim: eu deixarei com vocês aquele que vai guiar vocês pelo caminho. Então nós temos um caminho a prosseguir. Então a gente pensa assim: eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e bastou. Não, apenas começou. Ali, o aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, começa o processo na sua vida. Quando eu falei de fé, lembra quando eu falei de fé? Eu falei de fé. A fé é como o que mesmo? Um grão de mostarda. É como um grão de mostarda. Não é um grão de mostarda. É como um grãozinho de mostarda. Que quando você planta, mesmo ele sendo pequenininho, você planta, você rega, você cuida, ela se tornará uma grande hortaliça. Isso é o que acontece conosco. Mesmo quando a gente converte e a gente tem uma pequena fé, quando nós trabalhamos ela, quando nós aprendemos de Deus, quando nós desenvolvemos o nosso relacionamento com Deus, nós nos tornamos grande em fé. Entende? Entende o que eu digo? Muito bem. E na semana passada eu fiz a seguinte pergunta: como é que você sabe que você é salvo? Lembra disso? Eu perguntei semana passada, eu fiz um vídeo agora à tardezinha, antes de sair do consultório. Se você, todos nós vamos morrer, né? Não sabemos nem o dia nem a hora, mas com certeza, a única certeza que nós temos, absoluta, é que vamos morrer. Isso você pode ter certeza absoluta. Agora a pergunta é, a hora que você morrer, você tem convicção de que você vai ser salvo? Você tem convicção de que você herdará a vida eterna e que você vai morar com Deus? Você vai desfrutar da vida eterna com Deus? Eu fiz essa analogia, né, semana passada. Alguém, não responda, né, mas eu perguntei: alguém aqui teve uma experiência quando aceitou Jesus, né, de ver o céu ou de receber algo sobrenatural que lhe desse a convicção e a certeza absoluta que você vai ser salvo? Alguém aqui recebeu do céu um bilhete com um carimbo, um passaporte dizendo: olha, você está garantido no céu?
Alguém aqui recebeu um telegrama, recebeu uma coisa que comprove e que você pode me dizer assim, olha, não está aqui, olha, quando eu morrer eu vou para o céu. Não, quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, e o Espírito Santo vem morar em mim, o Espírito Santo é que me convence que eu sou filha de Deus. Lembra que nós lemos esse versículo? Que eu sou filha, e agora eu sou herdeira, e agora eu tenho direitos, e essa convicção é que me acompanha. Então, em Romanos 8,16, meninos, vocês podem colocar aqui para mim, fiquem atentos, por favor, vocês fiquem atentos aí, Romanos 8,16. Anotem os versículos, tragam Bíblia, escrevam nas suas Bíblias. Não é medo de escrever na Bíblia não, gente. Risque a Bíblia, a hora que ela estiver muito riscada, compra outra. Mas tragam Bíblia, isso é importantíssimo. Romanos 8,16 diz, o Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Então, quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e o Espírito Santo vem morar em mim, isso é algo sobrenatural. Muitas vezes nós não pensamos nisso. Às vezes não damos nem ênfase nisso. Às vezes nós não damos importância, na verdade, a isso. Nós começamos a frequentar uma igreja, a gente começa a aprender a Bíblia, a gente começa a ler, a gente começa a estudar, mas a gente não para pensar o impacto que isso causou, que isso tem nas nossas vidas. Deus morando em nós, Deus morando em mim, o Espírito Santo morando em mim. Talvez a gente não tenha a dimensão do quão isso é importante, o impacto que tem isso nas nossas vidas. 1 João capítulo 4, versículo 13 e 14. 1 João, já está aqui? Diz assim, a razão por que podemos ter a certeza de que vivemos unidos com Deus, é de que Ele vive unido conosco. A razão pela qual podemos ter certeza de que vivemos unidos com Deus e de que Ele vive unido conosco é essa. Ele nos deu o seu Espírito. Queridos, nós somos cristãos, nós acreditamos na Trindade. Corpo, alma, Espírito. Certo? Você consegue explicar? Não. E você só consegue ver seu corpo. A sua alma e o seu espírito, você crê que eles estão aí, mas você acredita que você nunca viu. Mas eles estão aí. E Pai, Filho e Espírito Santo. Nós também cremos e aprendemos desde pequenininho que isso é um fato, que isso é real. Mas nós também nunca vimos. E dessa maneira, como eu estou dizendo, Trindade não tem escrito na Bíblia. Mas toda a Bíblia, ela nos relata que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles trabalham junto e são um. Eles têm unidade. E eu vi uma analogia outro dia e eu achei muito interessante e eu queria compartilhar com vocês. Nunca tinha ouvido dessa maneira, mas achei muito interessante. Nós podemos comparar, é uma comparação, por favor, é uma analogia, entendam isso, como o sol. Imagina que se você pudesse olhar para o sol e ver aquela bola redondinha no pôr do sol, quando a gente olha aquela bola vermelha, redondinha, e aquela bola tipifica o Pai. Então você olha para aquela bola vermelha, aquilo é o Pai. A luz que aquela bola de fogo emite, que deixa tudo clarinho, branquinho, é Jesus. Agora, o calor que você sente é o Espírito Santo. Olha que interessante. Então, quando você olha para o sol, você vê o Pai, você vê o Filho, você vê o Espírito Santo agindo.
Essa é apenas uma analogia, mas que eu achei muito legal, para a gente poder entender como o Pai, o Filho, o Espírito Santo, eles são um e ele age nas nossas vidas. Quando Jesus veio e ele andou com os discípulos, ele ficou com os discípulos, ele falou umas coisas para os discípulos que eu achei muito interessante. Ele disse assim: olha, eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas vocês não estão preparados para ouvir. Se eu falar tudo que eu tenho para falar para vocês, se eu revelar tudo que eu tenho para revelar para vocês, vocês não vão dar conta não. Mas eu vou voltar para o meu Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou deixar o Espírito Santo. E Ele levará vocês pelo caminho. Ele convencerá vocês. Abre para mim, João 16:8. Deixa eu ver se é esse versículo. Deixa eu ver se é esse. Não, João 16:8. Vamos lá. Quando o auxiliador, que é o Espírito Santo é o nosso auxiliador, quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. Pode passar. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não creem em mim. Pode passar. Estão erradas a respeito do que é direito e justo porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. Pode passar. E também estão erradas a respeito do julgamento, porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Lembra que eu disse para vocês que o mundo é do maligno, porque a autoridade foi dada a ele. E quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, a autoridade sobre a minha vida é resgatada, não sobre o mundo. Sobre a minha vida. Jesus foi lá no inferno buscar a chave e a autoridade sobre a minha vida. Por isso que às vezes a gente fica indignado, né, com as pessoas, mas não é o mundo. Eu li para vocês semana passada, o mundo vai nos rejeitar, o mundo não vai nos aceitar, o mundo não vai bater palma para nós, o mundo não vai ficar lá curtindo os videozinhos, não vai. Eu quero ler essa versão aqui, que ela é bem interessante. Olha essa versão. Diz assim: e quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o homem não crê em mim; da justiça divina, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais; e do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Há tantas coisas que eu ainda quero dizer, mas agora vocês não podem suportar. Quando vier o Espírito da verdade, ele guiará vocês em toda a verdade, pois não estará falando de si mesmo, mas falará daquilo que ouviu. Ele falará a vocês a respeito do futuro. Ele me glorificará e trará grande honra para mim, ao mostrar a vocês a minha glória. Então, quem mostra a glória de Jesus para nós? O Espírito Santo. Quem te convence da justiça? O Espírito Santo. Quem te convence do pecado? O Espírito Santo. Essa versão aqui é sensacional, né? É muito legal. Quem te convence de que Jesus vai voltar? O Espírito Santo. É Ele em nós. É só Ele em nós. Queridos, olha, Efésios 4:30. Efésios 4:30. Efésios 4:30. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca da propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que Ele chegará, o dia em que Deus os libertará.
Uau! Quantos de nós temos entristecido o Espírito Santo? Qual de nós temos entristecido o Espírito Santo? Deixa aqui para mim, deixa eu ler de novo aqui. Escuta. Não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste. Não façam isso. Como é que você entristece o Espírito Santo? Quando você desobedece. Quando você não ouve. Ele é o nosso guia. Ele vai nos guiar pelo caminho. Ele vai nos guiar pela vereda da justiça. Ele vai nos permanecer no caminho do Senhor. É Ele. Pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus. Deus colocou uma marca da propriedade, que nós somos propriedade dEle. Então o mundo espiritual reconhece. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o mundo espiritual reconhece que você recebeu uma marca. Ele reconhece que você é selado. Ele reconhece que você é diferenciado. Porque agora você é a propriedade exclusiva de Deus. Querido, deixa eu explicar uma coisa para você que é muito importante. Quando a gente vem para a igreja, ou quando a gente aceita Jesus, ali começa um processo. Ali começa o processo. Paulo diz assim que as coisas velhas se passam e tudo começa a fazer novo. Não é algo que é mágica, que é instantâneo. Não é algo que você vai vir para a igreja e as tuas vontades do mundo vai passar. Não pense que você vai vir para a igreja e você antes bebia cerveja todo final de semana e agora assim, nossa, agora eu não tenho mais vontade. Satanás não está brincando com a gente. Ele sabe das nossas limitações. Por isso é um processo. Eu recebi o Espírito Santo e aqui começa um processo. Aqui eu começo a aprender a andar pelo caminho. Por que muitas pessoas desistem? Por que muitas pessoas saem da igreja? Por que muitas pessoas desistem do Senhor? Porque elas acham que andar com Deus é mágica. Não terei mais problema, não terei mais vontades. Tudo vai ser diferente na minha vida agora. Sim, mas é um processo. Por isso eu fico insistindo, eu sou chata, né? Eu fico insistindo, vem no culto de quinta, vem no culto de sábado, vem no culto de domingo, vem, dorme na igreja, meu filho, traz um colchão, dorme na igreja, mas absorve tudo, aprende tudo, porque quanto mais rápido eu aprender, mais maduro eu vou ser. Então não é algo que é instantâneo, é processo. Os discípulos andaram com Jesus 3 anos. Viram coisas extraordinárias, estrondosas, que eles nunca imaginaram ver. Eles eram pessoas simples, muitos não sabiam nem ler nem escrever, mas eles foram impactados com aquilo que Jesus fez. Mas mesmo assim, quando Jesus morre, eles são espalhados e eles voltam a fazer aquilo que eles faziam antes. Eles somente tomam posicionamento quando o Espírito Santo vem e passa a morar dentro deles. Mesmo assim, pensa que foi fácil? Foi não. Tiveram muitas dificuldades, muitos problemas. Abre para mim em Gálatas 5:16. Esse texto é grande, anote ele, preste atenção nele, eu quero tomar um tempo com ele. É bem grande esse texto. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito Santo de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Lembra que eu falei para vocês? Você recebeu o Espírito, ele está aí dentro de você. Então, quanto mais você aprende de Deus, quanto mais você aprende da palavra, mais convicção você tem em Deus, menos chance você tem de voltar para trás. Lembra que eu falei semana, sei lá se foi quinta ou se foi domingo? As águas, quando elas estão no calcanhar,
você pode voltar. Mas quando você mergulhou e aprendeu, você não consegue mais voltar. Eu não consigo mais voltar para o mundo. Eu não consigo mais deixar Jesus. Isso não tem sentido para mim. Não tem sentido na minha cabeça, não tem sentido na cabeça do pastor Aguinaldo. Voltar, não tem mais jeito, não tem nexo uma coisa dessa para nós. Nem passa isso pela nossa cabeça. Mas quando a gente aceita Jesus, Paulo está advertindo a gente, tome cuidado. Porque a natureza humana, a natureza pecaminosa, o velho homem vai degladiar com você. Ele vai lutar contra você. Pode passar. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. O que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso você não pode fazer o que a sua natureza humana deseja. Exemplo. Eu já atendi várias pessoas que elas vêm pedir, às vezes, uma orientação. Mas é tão interessante que elas sabem o que é o certo. Às vezes ela vem perguntar, né? Pastora, eu queria saber se eu caso ou se eu compro uma bicicleta. Aí, você pergunta para ela assim, ó. O que está falando o seu coração? Ai, pastor, está falando para eu comprar uma bicicleta. Ai, mas eu amo tanto. Ai, pastor, eu amo. A bicicleta eu compro depois. Aí começam os argumentos, sabe? Aí começa a argumentar, querendo me convencer. Na verdade, ela quer se convencer de algo que está errado. É assim que a natureza humana faz com a gente. A gente sabe o que é certo, porque a gente tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos mostra o caminho certo. Ele nos indica, ele é o sinal verde, ou o sinal vermelho, ele acende um farol vermelho dentro da gente. A gente vê o farol vermelho, mas a gente ainda tenta justificar. Então, uma dica para você, toda vez que você bate papo com você mesmo, querendo se justificar, saiba que a sua carne está levando vantagem. É simples assim. Semana eu falei, não vai vir uma voz de trovão. Compre uma bicicleta. Deus pode fazer isso? Pode. Ele é Deus, ele vai agir do jeito que ele quiser. Mas se ele colocou o Espírito Santo dentro da gente, ele precisa fazer isso? Ele precisa fazer isso? Não. Porque é o Espírito Santo que nos convence de toda justiça, de todo pecado. É Ele. Então, se eu tenho o Espírito Santo, eu sei lá no fundo o que é certo. Eu tenho só que aprender a falar com Deus e ouvir a Deus. Pare de falar com Deus buscando resposta de Satanás. Continue. Porém, se o Espírito de Deus que guia você, se é o Espírito de Deus que guia você, então vocês não estão mais debaixo da lei. Eu falei semana passada. Escuta, antigamente era, não pode, não pode, não pode. Não pode cortar cabelo, não pode usar calça, não pode raspar o braço, não pode isso, não pode aquilo, não pode, não pode. Isso é lei. Agora quem tem que decidir é você. Agora, todas as coisas são lícitas para você, mas quem tem que decidir é você. Quem tem que decidir se vai fumar ou não é você. Quem tem que decidir se você quer morrer de câncer ou não é você. Quem tem que decidir se você vai perdoar ou não é você. É você agora, porque agora você não está mais debaixo da lei, agora é o Espírito Santo que vai guiar você. Não é mais a lei, não é mais a imposição de fora, mas é a voz de dentro que te conduz. Só que o Espírito Santo, ele é conselheiro e não fofoqueiro. Ele vai te aconselhar, ele não vai te obrigar. Tem um episódio no Velho Testamento em que Deus mandou um profeta
profetizar. E o profeta ganhou dinheiro para profetizar contra Israel. E Deus tinha falado para ele não fazer aquilo. Mas ele recebeu um dinheiro, pôs no bolso, e aí ele vai lá para profetizar contra Israel. Um profeta de Deus. Um homem de Deus. E aí no meio do caminho, ele estava indo para profetizar contra o povo de Deus. No meio do caminho, a mula dele empacou. A mula, o cavalo que ele estava andando, empacou. E ele começou a lutar contra o cavalo, ele começou a bater no cavalo, bater no cavalo, bater no cavalo, bater no cavalo. O cavalo falou para ele, com ele: o que você está fazendo? Por que você está batendo desse jeito em mim? Por que você empacou? Porque tem um anjo aqui, meu filho. Você não está vendo um anjo? Você não é homem de Deus, não? Você não está vendo um anjo que não é para a gente ir? Não é para fazer isso, que está errado? Quantas vezes agimos da mesma maneira? Está tudo falando não, está todo mundo falando não, está todo mundo falando que não, o Espírito Santo está falando com você que não, e você está lá, querendo fazer da sua maneira. Passa. Meninos, as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Então, as coisas que a carne, a natureza humana, a vontade humana produz, elas são conhecidas, elas são imoralidade sexual. Vamos rasgar o verbo aqui, gente. A gente está na igreja, a gente está para aprender. O que você deseja, a tua carne deseja, lá sozinho, lá na sua casa, é pornografia. Nós temos que falar isso de púlpito, eu tenho que ensinar vocês. É isso que a sua carne deseja. É isso que você deseja. Pornografia. Impureza. Desejos que vão nos levar a nos corromper. Ações indecentes. Vocês têm internet, todo mundo tem Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, né, que fala. Vocês veem cada coisa lá. Tem coisas que eu vou só deletando, só vou tirando, né, porque assim, é impossível. Mas esse é o desejo humano, e nós estamos lá, ó, de olho, ó, queremos saber. Vamos lá. Adoração de ídolos. Esse é o desejo humano. Adorar alguma coisa. Deus passou o tempo todo com aquele povo lá, com o coração duro, com o coração incrédulo, buscando outros deuses, adorando outros deuses, construindo ídolo, e fazem isso até hoje. Até hoje eles querem adorar uma imagem, algo que é palpável, algo que eles possam ver, algo que eles possam enjoelhar, porque é da natureza humana. As pessoas querem isso, e não pensa que você é super, porque quando o anticristo vier, muitas pessoas adorarão ele. Por isso eu insisto a vocês, aprendam a palavra, busquem o Espírito Santo, porque até os escolhidos serão enganados. Porque é da natureza humana buscar algo para ser tocado. Pensam, o anticristo vai se levantar curando as pessoas. E você vai dizer, uau, isso é Deus. Não, isso não é Deus, isso é a natureza humana, isso é o teu desejo, o desejo da tua carne, que alguém ponha a mão na sua cabeça, ou que você possa tocar, que você possa acender uma vela. Feitiçaria. Não, pastora, não tem desejo disso não. Tem sim, querido. Quando alguém briga com você, você deseja o mal para o outro, isso é feitiçaria. Tomara que aconteça isso. Tomara que caia da moto. Quando a gente deseja o mal para outra pessoa, nós estamos lançando uma palavra de maldição. Isso é desejo do mal do coração humano, da natureza humana. Nós somos assim. Nós precisamos lidar com a verdade, porque só ela que liberta a gente.
Então, você cria expectativa, eu vou para a igreja, eu não vou sentir mais isso. Vai sentir. Você tem que aprender a lutar. Você tem que aprender a lutar contra as imoralidades sexuais, contra a feitiçaria, contra as impurezas, contra as coisas da internet. Nós nadamos contra, tira fora. Tudo aquilo que te atrapalha, tira fora. É melhor você morrer sem Facebook do que ir para o inferno com o Facebook. Lá não vai ter. As brigas. Discussões fazem parte da nossa vida. Mas briga, de um bater no outro, um rolar no outro. Se tem algum casal que faz isso aqui, em nome de Jesus, precisa buscar o Espírito Santo. Porque Ele é que nos convence. Ciumeira. Gente, é normal. Você acha que tem um homem lindo desse e não vou ter ciúmes dele? Claro que eu tenho. Mas é algo que é saudável, porque ele é bonito, né? Eu fico com ciúmes dele. Mas não é algo doentio. Onde você foi? Com quem você falou? Me dá o checklist. Vocês não acreditam que o nosso celular está interligado? Eu sei para todo mundo que ele liga. Rainer, eu sei todo mundo que ele ligou durante o dia. Não. Agora, vocês não acreditam, gente, é verdade. Todas as fotos que ele tira vêm para mim. As que eu tiro vai para você também, né? Eu pedi socorro para os universitários, gente, pelo amor de Deus, ele tem a vida dele, eu tenho a minha. Aí vai aquelas fotos de boca, de implante, tudo para ele, aí vem foto de madeira, foto de orçamento, vem tudo para mim. Né? Então assim, coisa doentia, não. Coisa saudável, de zelo, de gostoso, né? De saber que você ama e que Ele pertence a você e você pertence a Ele. Mas não nada doentio. Acesso de raiva, pelo amor do Senhor Jesus. Ambição egoísta, desunião. Tudo isso faz parte da nossa natureza, é o nosso desejo. Meu não, pastora. É sim, negão. É sim, querido. É sim, meu filho. Está escondidinho aí dentro de você. Está escondidinho aí. É só aparecer um problema, você vira na bicuda. É só acontecer um problema, que nós vamos ver você promover a desunião, a fofoca, as contendas da vida. Jogar um contra o outro. Isso é desunião. Fazer fofoca. Ligar para um, ligar para o outro. Está dentro da gente, é da nossa natureza. Passa. Invejas. Inveja é quando você olha para a pessoa e fala assim, nossa, que legal o carro que o William comprou. Puxa, a hora que eu tiver dinheiro, eu quero comprar um carro igual ao do William. Achei sensacional, maravilhoso. Outra coisa é você dizer, por que ele comprou e eu não? Eu trabalho mais que ele. Puxa, eu trabalho o dia todo. O cara trabalha meio período. Morda as mordomia. Só anda de ônibus para lá e para cá. Hã? Você inveja. Você inveja. Isso é da natureza humana. Então, quando vir esse sentimento em você, você tem que dizer, cai fora. Cai fora, eu não quero sentir isso, eu não vou sentir isso. E aí começa uma luta. Deixa o teu espírito lutar contra a sua carne. Aí você entra no seu quarto. E aí você entra em guerra. E aí você vai buscar o Senhor. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Aleluia por isso. Bebedeira. Você tem que lutar contra isso. Você acha que isso aqui está escrito? Quantos anos? Mais de 2000 anos escrito isso, gente. E a gente continua fazendo igual. As farras e as outras coisas parecidas com essa. Repito o que já disse. Os que fazem essas coisas, não. Por favor, vocês podem ler? As pessoas que fazem isso
É eu que estou dizendo isso? Não, é Deus dizendo isso. Queridos, lembra que eu disse para vocês semana passada? O povo foi escravo para a Babilônia, ficaram 70 anos escravos na Babilônia porque desobedeceram, igual eu e você fazíamos. Desobedeceu a palavra. Jeremias foi lá e falou para eles: voltem para o caminho. Jeremias foi lá e profetizou: não façam isso, não desobedeçam. Sabe o que eles fizeram? Prenderam Jeremias, bateram em Jeremias, jogaram Jeremias no poço. Você é louco, Jeremias, você é bobo, fica falando essas coisas de Deus aí para nós. E eles lá, ó, bebedeira, sexo ilícito, meu corpo, minhas regras, minha vontade. Até que foram escravos. 7 anos depois, eu li para vocês aqui o versículo, não vou ler que não tenho tempo. 7 anos depois, o povo, cansado de apanhar, de ser escravo, os anciões foram consultar o profeta Ezequiel. E quando eles chegam diante do profeta, Deus fala para o profeta: sabe o que esses homens veio fazer aqui? Eles veio perguntar para mim, o que eu acho, o que eu posso fazer por eles? Fala para eles que eu não vou ouvir mais eles, porque quando era para eles ouvirem, eles não ouviram. Então, meus amados, meus queridos, por favor, preste atenção nisso. Isso está há mais de 2000 anos escrito. É para a gente obedecer, não é para ficar questionando, é para obedecer. Se o Espírito Santo está em mim, Ele que me convence, então deixa Ele falar comigo, deixa Ele falar com você, deixa Ele convencer você, deixa Ele guiar você, para de ser teimoso. Por quê? Porque as pessoas que fazem isso não herdarão o reino de Deus, não herdarão o reino de Deus. Puxa vida, o meu desejo do pastor Aguinaldo é que todos nós possamos entrar no reino, que todos nós possamos desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Passa. Mas o Espírito de Deus produz amor, Ele produz alegria, Ele produz paz, Ele produz paciência, delicadeza, bondade, fidelidade. Então, quando vier o desejo, a raiva, você vai buscar o Espírito Santo, porque Ele vai te trazer a paz. Entende? Como é que você vai buscar? Entra no teu quarto, vai orar, deixa Ele falar com você. Conta até 10. Espera. O pastor Aguinaldo vive falando isso para mim: calma, calma, calma. O Espírito Santo na minha vida é o pastor Aguinaldo. Calma, calma, calma. Porque eu sou Pedro, tira a espada e tchá, 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 tchá. Hoje mesmo, ele contou um negócio lá para mim, e eu, não, ele falou: calma, calma, calma. Quem é o Espírito Santo na sua vida? Pode passar. A humildade e o domínio próprio. O Espírito Santo traz isso. Traz domínio próprio, traz humildade para nós. Só que, querido, às vezes a gente pensa que isso é mágico e não é mágico. Isso tem que ser buscado. O Espírito Santo traz, está disponível para nós. Mas eu preciso buscar, eu preciso acessar. É luta. O povo entrou na terra prometida, eles tiveram que lutar. Isso não entra na nossa cabeça. Deus tirou do Egito, mas para entrar na terra prometida, eles tiveram que lutar com armas. A gente vem para a igreja e a gente acha que é apático, que é um trem apático. Não é, a gente tem que lutar contra a vontade de não vir na igreja. Tem que lutar contra a vontade de não fazer instituto, contra a vontade de não ir. A nossa vontade humana, o desejo da carne é ficar em casa assistindo televisão, ficar assistindo série.
Agora, o que isso vai acrescentar na sua vida? Por isso é luta, por isso é dedicação, por isso é escolha, todo dia é escolha. Eu escolho andar com Deus. Todo dia eu tenho que escolher andar com Deus. Todo dia eu tenho que me posicionar. É todo dia. Passa. E contra essas coisas, só volta um minutinho, por favor, eu esqueci. E contra essas coisas, não há lei. Então agora, quando eu tenho o Espírito Santo, eu não estou debaixo da lei. Eu sou conduzido pelo Espírito Santo. Então eu tenho escolhas. Passa. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Isso não é instantâneo. Isso é um processo. Fala comigo, processo. Processo. Não esqueça disso, é processo. É igual aprender a ler e escrever. Quem aqui foi na escola um dia só? Um ano só? Foi lá, aprendeu, juntar as letrinhas A, B, C, D, e aí não voltou mais na escola? Porque é um processo. Pode passar. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. O Espírito de Deus nos deu a vida, que você possa deixar que Ele controle a sua vida. Pode ir, passar. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja um dos outros. Pode passar. Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Eu quero voltar aqui. Eu quero ler algo importante para você que está nessa versão aqui. Peraí, aguentem um pouquinho. Pus tanto papelzinho aqui, gente. Já vou achar, estou achando. Calma aí, não sai daí. Fica aí. Achei. Escuta, Gálatas 5:25 diz assim nessa versão, ó. Se agora estamos vivendo pelo poder do Espírito Santo, sigamos a liderança do Espírito Santo em todos os aspectos da nossa vida. É bem mais amplo do que a gente leu ali. Então escuta isso. Se você está vivendo debaixo do poder do Espírito Santo, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você decidiu andar com Cristo, se você decidiu ser cristão, se você decidiu vir para a igreja, se você decidiu mudar a sua vida, siga a liderança do Espírito Santo em todos os aspectos da sua vida. Todos os aspectos da sua vida. Querido, Deus é justo. Eu tenho outros versículos, mas o meu horário já acabou. Deus é justo. Seria injusto se Deus dissesse assim, Ele disse assim na Bíblia dele, seja santo como eu sou. Ele não diz isso na Bíblia? Sim ou não? Sim, Ele diz, seja santo como eu sou santo. Como é que eu vou ser santo por mim mesmo? Como é que eu vou ser santo se dentro de mim tem a natureza humana? Como é que eu vou ser santo se o meu desejo é imoralidade sexual, se o meu desejo é briga, é ciumeira, é contenda, se o meu desejo é catar o outro no pescoço, se o meu desejo é ter o que o outro tem? Mas Deus não nos desamparou. Ele é justo, por isso Ele deixou o Espírito Santo. Você pode acessá-lo. Você pode acessá-lo. Por isso Ele te deu recurso para você lutar contra os teus desejos, contra as tuas vontades. Ele deu recurso para você viver uma vida com Ele.
Ele deu recurso para você. Deixa eu ver se eu já li isso aqui. Já li. O próprio Espírito Santo fala no íntimo dos nossos corações, dizendo que somos realmente filhos de Deus. E se somos seus filhos, então somos seu herdeiro. Eu quero continuar falando com vocês sobre o Espírito Santo. Nós falamos muito pouco sobre ele na igreja. E ele é muito, 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 muito especial. Eu abri o culto falando sobre isso. Satanás tem um plano contra nós. Satanás, ele tem um plano elaborado de nos matar, de nos roubar e de nos destruir. Mas Deus também tem um plano. Ele tem um plano de dar vida para nós. E não é qualquer vida. Uma vida em abundância. Então, para encerrar, eu quero que você anote isso, se você puder, no seu celular, num papel. Anote isso, que vai ser importante para você. A mesma voz, escuta que eu vou falar para você aqui. A mesma voz que falou com Adão lá no paraíso, foi a mesma voz que falou com Jesus no deserto. Eu vou repetir. A mesma voz que falou com Adão lá no paraíso, foi a mesma voz que falou com Jesus no deserto. Quem falou com Adão lá no paraíso? O diabo, o Satanás, Lúcifer, o encardido, o que você quiser. Satanás convenceu Eva, convenceu Adão. Essa mesma voz foi a voz que falou com Jesus no deserto. E ele declarou o quê? A palavra. Quando Satanás veio e disse para ele, se você tem fome, manda que essa pedra transforme em pão. Jesus disse assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, tudo que Satanás o inquiria, ele declarava a palavra, porque tudo o que ele falou está escrito no Velho Testamento, está escrito na Bíblia, na palavra. Então, meus amados, meu querido, você precisa conhecer a Bíblia, porque Satanás, ele vai vir por cima de você com tudo. Agora, que voz que você tem ouvido? A voz de dentro ou a voz de fora? Então, vamos lá. Isso que eu quero que você anota. A voz do inimigo, de Satanás, ela vai sempre trazer dúvida para você. A voz de Deus, ela sempre vai te trazer paz. Você não precisa se justificar. Quando você precisa se justificar, é porque não vem de Deus. Aprenda isso, por favor. Aprenda isso. Toda vez que você quer ficar se justificando, caia na real, fala, puxa vida, eu estou caindo numa cilada. Porque a voz de Deus traz paz. A voz do inimigo sempre vai te trazer insegurança. Será? A voz de Deus vai te trazer coragem. Quando Pedro estava no barco no meio da tempestade, e ele viu Jesus, ele disse, Jesus, se é tu mesmo, dê ordem para eu ir ao seu encontro. Jesus falou, vem Pedro. E ele saiu do barco e andou sobre as águas, porque a voz de Deus traz coragem para mim e para você. Vocês estão anotando? Você que está na internet, anota isso. A voz do inimigo te traz tristeza. Por quê? Porque vai contra a tua vontade, nego. Vai contra a tua vontade, meu querido. Vai contra a sua vontade, meu amor. Vai contra a sua vontade, tchucu-tchucu. A voz de Deus, ela traz para você alegria. Você sai, uau, ai, Deus falou comigo, é isso aí. Agora, quando Deus te contraria, o inimigo se aproveita. Então, cuidado. A voz do inimigo te traz condenação.
sempre trará condenação sobre você. E a voz de Deus, aceitação. A voz do inimigo te traz condenação, a voz de Deus te traz aceitação. A voz do inimigo sempre vai te lembrar do teu passado. Sempre Satanás vai lembrar você do teu passado. Creia nisso, escreve isso que eu estou falando para você, hein? Por favor, faz um quadro bem grande, coloca lá no lugar que você passa correndo, que para você ler. A voz de Deus, ela vai sempre te lembrar das promessas. A voz do inimigo sempre vai dizer que você não é digno. A voz de Deus vai dizer que você é amado. Uau! Espero que você tenha anotado. Eu vou voltar a falar sobre o Espírito Santo, nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo. Nós vamos falar como ele age nas nossas vidas e como nós fazemos para andar com ele sempre. Não entristeça o Espírito Santo. Queridos, dízimo e oferta é um dos princípios da palavra, da Bíblia. E é um princípio que Deus estabeleceu para nos abençoar. Mas antes de falar de dízimo e oferta, vou encerrar aqui com o pessoal. Pessoal, muito obrigado, que Deus abençoe você. Que você possa ser cheio do Espírito Santo para aprender a fazer as escolhas certas na sua vida. Que você esteja aqui semana que vem. Você é o nosso convidado especial, amamos a sua vida. Um beijo no seu coração e até mais.